Os gráficos e a jogabilidade dos jogos do PlayStation 2 nos trazem boas lembranças até hoje, e é inegável que o PlayStation 2 é um dos consoles mais divertidos de todos os tempos. Eu mesmo jogava horas a fio me divertindo com os amigos, jogando GTA, God of War e muitos outros jogos como Shadow of Home e Área 51. Mas apesar de tudo isso, existem videogames que são da mesma época do PlayStation 2 ou anteriores ao seu ano de lançamento que talvez você nem saiba que exista e que possuem franquias de jogos que são tão divertidas ou até melhores. O PlayStation 2 certamente ofuscou o brilho de muitos desses consoles e muitos jogadores deixaram passar muita coisa boa. Hoje vamos fazer um passeio no mundo dos videogames que dominam o mercado de games até hoje, conhecendo videogames além do PlayStation 2. A era de 16 e 32 bits foi marcada por um grande avanço nos gráficos, no som e na jogabilidade dos videogames. Consoles como o Mega Drive e o Super Nintendo são muito conhecidos até hoje e ainda batem de frente com o PlayStation 2 quando o quesito é diversão. O Super Nintendo foi um console revolucionário que trouxe uma série de inovações para o mundo dos videogames, incluindo no seu acervo não apenas jogos de plataforma, mas também vários jogos de luta, como Street Fighter, Mortal Kombat 1 e 2, o Killer Instinct e muitos outros jogos. Mas apesar de todos esses excelentes portes de jogos de luta, o Super Nintendo e o Mega Drive, que rivalizaram entre si, foram apenas duas meras sombras perto do Neo Geo. O Neo Geo AES é um aparelho de videogame lançado pela SNK em 1990. Ele tinha um hardware muito poderoso para a época e era capaz de gerar gráficos 2D de alta qualidade. E para fechar com chave de ouro, ele tinha um controle arcade que era top demais. Jogar Neo Geo é uma experiência única para quem jogou fliperama. E com o Neo Geo você poderia ter a mesma sensação em casa. O Neo Geo se destaca até hoje entre os colecionadores e foi o único console que entregou mais graficamente do que foi prometido. Na sua biblioteca temos jogos como The King of Fighters, que é um jogo de luta de equipe que é considerado um dos melhores do gênero até hoje. Metal Slug é um jogo de tiro de plataforma que é conhecida por sua ação frenética e visuais coloridos. Fatal Fury, de 1991, é um jogo de luta que é considerado um dos precursores do gênero. Samurai Shodown, o jogo de 1993 de luta de espadas que é conhecido por seu estilo de arte único. E não menos importante, temos Art of Fighting, outro jogo de luta que é considerado um dos melhores jogos do gênero. E não é à toa que o Neo Geo AES é considerado o rei dos jogos de luta até hoje. O 3DO FZ1, como é conhecido no Brasil, é um console de videogame de quinta geração lançado pela Panasonic em 1993. Foi um dos primeiros consoles de videogame a usar o CD-ROM. E mesmo tendo um hardware poderoso para a época, infelizmente não soube ser aproveitado pelos desenvolvedores. Ele foi lançado com um preço inicial absurdo, o que tornou um dos consoles mais caros da época, junto com o Neo Geo AES. Apesar disso tudo, o 3DO FZ1 tem uma biblioteca de jogos respeitados que valem a pena ser lembrados e jogados. Jogos como o primeiro Alone in the Dark de computador, que foram inspirações para novos jogos. E falando em computador, vários jogos do computador foram portados para o 3DO. Jogos como Mad Dog Mackerel, lançado em 1990. O game é um filme live action em que o jogador interage em cenas reais na época do Velho Oeste. O game teve um sucesso considerável e ganhou uma continuação, Mad Dog 2 The Lost Gold. E como os jogos de luta estavam no auge nos anos 90,
em 1994, o 3DO ganhou a sua própria versão do AliExpress do Mortal Kombat, Way of the Warrior. Apesar de ter um bom marketing na época, com a oferta de 9 fatalities por personagem e ser muito mais violento que o Mortal Kombat, acabou sendo considerado um outro jogo clone de Mortal Kombat, embora com uma qualidade maior do que a maioria. O 3DO teve o seu próprio mascote, o Game Gex, e é considerado um dos jogos de plataforma mais populares da época de 1990. O jogo ajudou a popularizar o gênero de plataforma 3D e é considerado um precursor de jogos como Super Mario 64 e Crash Bandicoot. O Sega Saturn foi lançado no Brasil em 30 de agosto de 1995. Daytona USA é um jogo de corrida que é considerado um dos melhores jogos de corrida de todos os tempos. Merecem também destaque o jogo Night Warriors Darkstalker Revenge, um dos melhores jogos de luta já feitos na minha opinião. Darkstalkers era muito popular nos arcades e foi muito bem recebido no Sega Saturn. Jogos como Virtua Fighter 2, Virtual Cop, ambos de 1994, também merecem destaque. Panzer Dragon, apesar de não ter gráficos muito atrativos, é considerado um clássico do console entre os colecionadores. Destaque também para Shining Force 3, Guardian Heroes de 1996, um jogo de ação e aventura, e o clássico absoluto do Sega Saturn, Night into Dreams. Para fechar nossa lista do Sega Saturn, o jogo Marvel Super Heroes vs Street Fighter de 1996 é uma ótima pedida para quem curte jogos como Street Fighter e quer uma pegada diferente. O jogo apresenta um elenco de 24 personagens do universo Marvel e Street Fighter, incluindo Ryu, Chun-Li, Cyclops, Wolverine, Homem-Aranha e muitos outros. No Brasil, o console teve um desempenho modesto, mas conseguiu conquistar muitos fãs. O GameCube foi um console lançado pela Nintendo em 15 de novembro de 2001. O GameCube tinha uma biblioteca de jogos exclusivos de alta qualidade. Alguns dos principais jogos exclusivos do GameCube incluem jogos da franquia Mario, como Super Mario Smash Bros. The Legend of Zelda Twilight Princess foi lançado em 2006 e é outro jogo de ação e aventura da série Zelda que é considerado um dos melhores jogos da série, com aprovação de 96%. O GameCube também foi o primeiro a receber a versão de Resident Evil 4. Ele também trouxe jogos exclusivos como Metroid Prime de 2002, o qual acabou sendo considerado um dos melhores jogos da série Metroid na época, ganhando uma remasterização mais tarde para o Nintendo Switch. Star Fox do Super Nintendo, com a sua tentativa de simular gráficos 3D, foi um grande fracasso. No Nintendo 64 ele veio mais aprimorado e com gráficos muito mais satisfatórios para a época. Já no GameCube ele veio com uma história muito mais envolvente e gráficos super aprimorados, o que são de tirar o chapéu. O irmão do Super Mario também ganhou um jogo para o GameCube. O jogo foi lançado em 2001 e foi o primeiro jogo da série Luigi's Mansion. O GameCube também trouxe jogos da franquia Medal of Honor que eram muito populares na época. Mesmo ficando em desvantagem por não receber o game Medal of Honor Vanguard, que saiu para o PlayStation 2, ele veio com o game Resident Evil Zero, lançado pela Capcom em 2002. O jogo é um prelúdio do Resident Evil de 1996. O GameCube foi um console de sucesso que teve um impacto duradouro na indústria de videogames, deixando o seu legado até hoje. Ele é elogiado por sua biblioteca de jogos exclusivos de alta qualidade, que inclui alguns dos melhores jogos de todos os tempos.
Todos esses jogos dos diversos consoles que eu apresentei são apenas alguns exemplos de jogos que são tão bons quanto os jogos do PlayStation 2. Esses jogos são uma prova de que mesmo com a evolução da indústria dos videogames, os games antigos fornecem ótimas opções de jogos nos dias de hoje. E aí, o que você achou do vídeo? Deixa já nos comentários quais são os seus jogos preferidos de todos os tempos. E não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre videogames. Deixe o joinha, isso me ajuda muito. Compartilhe também com os amigos no WhatsApp. Seria isso o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!